fiz o curso de Engenharia de Computação na Uniara. Eu me graduei em 2014. Legal. Mas eu comecei a trabalhar nessa área em 2010, fazendo estágio na área de testes. Desde então eu passei por outras empresas, até chegar na empresa que eu estou hoje, que chama Programmers. Hoje eu sou analista de testes. Então, aí, dentre as atividades que eu faço, eu elaboro um plano e em cima desse plano eu vou descrever os requisitos que vão ser feitos naquele determinado sprint, naquele determinado período. E nesse plano eu coloco, para tal entrada no sistema eu tenho que ter tal resultado. E depois eu vou executar esses testes, ver se realmente o sistema está fazendo o que foi estipulado, o que é esperado, tirar algumas evidências disso e fazer algumas documentações, para ter certeza que o sistema está funcionando conforme o cliente pediu. Então, eu comecei na S2, era estagiário. Eu acho que foi a fase mais complicada, porque eu estava aprendendo no trabalho, estava aprendendo na faculdade. Tá certo que nessa época eu não tinha todas as responsabilidades, as atividades que eu faço hoje. Era uma coisa mais de início mesmo. Depois disso eu recebi uma outra oportunidade numa empresa de Ribeirão Preto. Fui para lá também. Aí eu já comecei na área como analista, não somente como teste. Então aí eu já comecei a pensar um pouco mais, eu já comecei a pensar em planos, em o que eu posso fazer para o sistema ficar melhor, qual sugestão que eu posso dar para o sistema ficar mais fácil para o usuário utilizar. Mas o sistema faz isso por quê? Será que é realmente isso que o cliente precisa? Então essa já foi uma segunda escola, já foi um segundo aprendizado, porque eu já não pegava mais todas essas ideias prontas e executava. Agora eu precisava começar a pensar para depois começar a executar ou passar para outras pessoas executarem. Depois disso eu vim para Araraquara, eu fui para HP, fiquei um tempo lá também na mesma atividade como analista de teste. Aí para outros tipos de sistema. Dessa vez já era um sistema bancário, então já era outro tipo de negócio, outro meio de pensar, então já tive que me reinventar de novo. E agora, para Programmers, tem uns 3 anos que eu estou lá. Todos os sistemas que eu trabalhei até agora são internacionais, na área da saúde, então também já é outro meio de pensar, tem que estar sempre tentando imaginar o porquê que o cliente quer aquilo. Será que se eu sugerisse para ele fazer de um outro jeito, não ia facilitar a vida dele? Mas também isso sempre dentro sem fugir muito do que ele precisa. Na Programmers a gente trabalha com a metodologia Scrum, então não sei se todo mundo conhece, mas pela metodologia a gente tem várias reuniões diárias, algumas fixas e outras esporádicas, mas todas elas são direto com o cliente. Então, aí é falando inglês direto com pessoas nativas. No começo foi meio complicado, porque por mais que você seja taxado como fluente, aqui no Brasil você não é fluente. Você demora para pegar os macetes, do jeito que eles falam. Mas é coisa que com o dia a dia, conforme você vai usando, você vai pegando. E é bem legal a experiência, porque você tem visão de pessoas diferentes. Eles trabalham de um modo diferente do que os projetos nacionais costumam trabalhar. Desde uns 10 anos, minha mãe já me colocou no inglês. Tenho que agradecer muito a ela por isso. Mas só ir na escola não resolve. Tem que ir você mesmo ir puxando a sua orelha. Pegar um filme e tentar assistir sem uma legenda. Hoje em dia, graças à internet, você consegue ter muito contato com pessoas de fora. Existem sites especializados para isso, que é para você trocar experiência com pessoas de outro país, para poder aprendendo línguas. E aí vai fazendo conferência, vai conversando.
trocando ideias, mas em geral mesmo, ver filmes e seriados dá uma boa noção do cotidiano, mas no técnico é mais no trabalho mesmo, porque é difícil você achar alguém que trabalhe na área de TI que queira conversar com você num final de semana coisas de TI. Quando eu estava no colegial pensando o que eu ia fazer, eu acho que as minhas dúvidas eram como a da maioria das pessoas. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir escolher certo? Será que depois eu vou conseguir me satisfazer nessa profissão? Então eu comecei a pensar, bom, deixa eu prestar atenção no que eu gosto de fazer. Eu vi que eu gostava de computador. Falei, então eu vou tentar um curso técnico primeiro, antes de me enfiar na faculdade. Fiz o curso técnico e gostei. Eu falei, tá, mas é só de computador que eu gosto? Do que mais que eu gosto? Então eu fui vendo do que eu gostava e fui tentando buscar informações sobre aquilo, seja num curso técnico, seja em alguma reportagem na internet ou na TV, em qualquer lugar, para poder ver se realmente era o que eu estava imaginando sobre aquilo. Dentre as opções que eu gostava, o que mais me chamou a atenção foi a área de computação, mas ainda assim eu não sabia o que na computação. Será que eu vou gostar de ser uma desenvolvedora? Será que eu vou gostar de trabalhar com redes? Eu vou gostar do quê? Não sei, porque a área da computação é abrangente. Então eu comecei a pensar, tá bom, dos cursos relacionados à informática, à computação, quais são as minhas opções? E o que é cada um específico? Então eu vi a engenharia da computação. Eu vi que era um curso bem macro, que eu ia conseguir ter várias visões do que é a computação. Pensei, bom, isso é uma opção. Eu posso fazer a engenharia, tenho uma opção, tenho uma visão de todas as opções, e aí eu me especializo na que eu tiver preferência. Que foi o que eu acabei fazendo. Mas ainda assim, eu sempre tive muita incerteza. Será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho com isso? Porque eu conheço várias pessoas que se formaram não só na área de computação, mas em outras áreas que até hoje não estão no mercado de trabalho na área que eles escolheram para estudar. Acabam fazendo outra coisa. Ou porque estava cômodo e acabou ficando lá, ou porque na hora que precisava parar o trabalho, que ganhava um pouco mais para fazer o estágio, não teve como parar porque precisava pagar a faculdade ou qualquer outro tipo de gasto que tenha. Então, essa era uma das minhas maiores dúvidas. Eu ainda continuei meio perdida, porque mesmo já tendo alguns anos que eu estava no curso, eu ainda não tinha encontrado nada que falasse assim, nossa, é aquilo. Porque aí a gente começou a ver a área de programação, eu falei, é legal, mas eu acho que eu não quero isso para fazer o resto da minha vida. Aí começou a ver a área de redes, tá, é legal, mas também não é aquilo que você olha e fala assim, nossa, eu quero fazer aquilo. E aí numa disciplina, a gente entrou nesse âmbito de testes, eu achei muito bacana. Aí eu comecei a procurar, comecei a pesquisar, ver como que era o mercado, o que uma pessoa precisava ter para poder trabalhar com testes. E aí também deu certo que, questão de uns 6 meses depois disso, surgiu essa vaga para testes no estágio e eu acabei conseguindo e aí eu realmente me encontrei ali. Durante esse período de tentar me encontrar também, a CAST tem um programa de treinamento. Eu até comecei a fazer esse programa para desenvolvimento, mas foi aí que eu tive certeza que não era o que eu queria. Aí eu desisti e fui para o teste mesmo. Na escolha da instituição, eu também fiz algumas pesquisas. Eu dei uma olhada, como eu sou de Matão, eu dei uma olhada nas instituições que tinham ao redor. Aí eu vi que tinha a Uniara, tinha a Logarte. E aí eu comecei a puxar por outros quesitos. Por exemplo, em Araraquara, eu vou ter como ir para Araraquara todo dia? Deu certo que em Matão os estudantes têm o ônibus para vir estudar. Então uma coisa a menos. Aí o que pesou foi a situação financeira. Aí foi bem uma negociação mesmo. Onde que eu vou? Tentei na Logarte, tentei na Uniara,
Aí eu dei uma olhada. A maioria dos professores que dão aula em um, dão aula em outra. As duas têm têm bons professores, têm um histórico legal. Aí o que acabou me trazendo para a Uniara foi o financeiro, porque a Uniara facilitou também nessa parte, mesmo sendo uma escola particular, ela facilitou nessa parte de pagar o curso. Eu conheci algumas pessoas que faziam na Uniara, mas cursos diferentes, não eram voltados para a computação. Mas eles me recomendaram, falaram bem da instituição, que os professores eram bacanas, que sempre que tivesse dúvida, que eles estavam sempre ali, e aí também já deu aquele empurrãozinho. Quanto a isso, eu estar na faculdade, o que me ajudou ou não durante o curso, o principal, que era a ideia que eu queria, que era a visão macro da parte da computação. Então, isso me ajudou bastante em vários quesitos, porque mesmo você trabalhando numa área específica, como eu trabalho na área de teste, a gente não fica só focado naquilo. Você precisa ter pelo menos uma noção do que é o que o colega do lado faz, do que ele precisa para aquilo. Não adianta só eu chegar na pessoa e falar assim, ó, eu quero que o botão cante, sem ter pelo menos um fundamento nisso. Então, isso foi bem bacana. Os professores também, tive ótimos professores durante os anos que eu passei. Acho que essas foram as melhores experiências assim, que eu tirei. Indicaria sim. Porque como eu disse, você não sai de lá um mestre sabendo tudo de tudo, mas você sai com uma boa visão de tudo. Então, a partir disso, você consegue se aprofundar em outras coisas. E lá você tem professores que você consegue conversar, que você conseguir orientação dele também. Ah, professor, eu estou pensando, sei lá, estou com tal ideia, o senhor acha que isso é bacana? Não só no sentido de, por exemplo, na hora que você for fazer o TCC, mas no dia a dia mesmo. Ah, professor, aconteceu isso e isso no meu trabalho. O senhor consegue me dizer o que eu poderia fazer para melhorar ou não? Consegui várias dicas, assim, várias experiências, coisas que a gente consegue só com o tempo mesmo. Pensar em desistir eu pensei várias vezes, eu confesso. Eu tive muita dificuldade, principalmente nessas matérias de física, cálculo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais à frente. Pensar assim, é um mal que eu estou tendo agora, porque eu tenho essa dificuldade, mas é uma coisa que vai me fortalecer para frente. Então, eu acho que a pessoa não pode desistir assim logo de cara. Ela tem que insistir, ela tem que tentar, a não ser que a pessoa veja que realmente não é aquilo que ela quer para ela. Só que física e cálculo não são coisas que quem faz um curso de computação vai usar todo dia. Às vezes você precisa de alguma fórmula, alguma coisa para poder desenvolver certo sistema. Mas não é uma coisa que você vai usar no seu dia a dia. Então pensa como se fosse um remédio. Igual quando você é criança, que você tem que tomar aquele remédio ruim e a sua mãe te obriga a tomar porque você vai melhorar tomando ele. Pensa que vai passar, estuda, tudo bem, às vezes vai demorar um pouco, vai pegar algumas DPs, mas vale a pena. O mercado continua crescendo, continua mudando. Hoje em dia é difícil você ir na padaria da esquina e ela não ter pelo menos um sistema de gestão de estoque ou de qualquer coisa desse tipo. E do jeito que continua indo, que antes era sistema desktop, aí começou a passar web. Ou seja, a gente não está tendo mais nenhuma informação particular, nenhuma informação centralizada no cliente. Está ficando meio que em aberto isso, está ficando na nuvem, está ficando exposto. Então, eu acredito que para os profissionais da área de TI, como de segurança ou de arquitetura, vão ser bem requisitados no futuro bem próximo. Da área de teste, eu acredito que continue nisso também, porque você precisa de alguém que garanta que o que você precisa que o sistema faça realmente esteja fazendo aquilo. E para quem tem interesse na área de teste, também não só pensar que eu vou abrir o sistema, vou clicar no botão e ver se o botão está fazendo aquilo.
Não é bem assim. Você também precisa ver o que está acontecendo por trás daquele botão. Então, o pessoal de teste também precisa saber um pouco de programação. Teste automatizado é uma tendência muito forte no mercado. E você precisa saber programar para fazer isso, para poder se atualizar, estar sempre olhando no mercado quais são as exigências que vêm vindo, continuar estudando, porque não dá para parar de estudar, tem que estar sempre se atualizando para poder conseguir se manter, porque se você deixar ficar para trás, infelizmente, vem outra pessoa e você fica. Bom, quando eu estou nos meus horários livres, eu gosto muito de ver um filme para poder distrair a mente. Atividade física, eu não sou fã de atividade física, mas infelizmente a gente tem que fazer, porque a gente fica muito tempo parado, muito tempo sentado, acaba dando alguns probleminhas de saúde. Então, atividade física tem que fazer. Pensa nela como um remedinho e faz. Mas eu gosto mesmo de alguma coisa que faça com que eu distraia um pouco a cabeça. Um filme, sair para conversar com os amigos, qualquer coisa que tire um pouco, assim, agora eu preciso ficar pensando. Que não seja um trabalho mental. A dica que eu deixo para quem tem interesse é estudar línguas, porque hoje em dia saber o inglês, até mesmo o espanhol, não é mais diferencial, está sendo fundamental. Continuar se atualizando sempre, ir atrás de tirar certificações, porque isso ajuda muito no mercado de trabalho.